agora a gente entra num novo período, né, da capoeira, um período muito mais triste, né, que é o período da perseguição sistemática contra a capoeira. E aqui eu tenho um fragmento da lei, né, que deixou claro como que poderia ser tratada a capoeira no Brasil e principalmente no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, capítulo 13, dos vadios e capoeiras, ou seja, o Código Penal da República Brasileira, da Primeira República, já estava colocando os capoeiras como criminosos. Bom, artigo 402, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Então, exercícios de destreza corporal, agilidade, tudo que se assemelhasse à capoeira já estava sendo visto, né, neste documento como algo que deveria ser repreendido na sociedade. Andar em correrias com armas ou instrumento capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Ou seja, estar dentro de uma malta, ter algum comportamento que se assemelhasse a ser capoeirista, estava sendo visto como algo que deveria ser visto pelas autoridades e ter tomado ao mesmo momento medidas enérgicas. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. De você ser capoeirista, naquela época, você poderia ser preso de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerado circunstância agravante pertencer ao capoeira, alguma banda ou malta. Fazer parte de uma malta piorava mais ainda a situação do capoeirista. Aos chefes ou cabeças, sem imporar a pena em dobro. Artigo 403, no caso de reincidência, ou seja, ele era capoeirista, depois de ser punido, continuasse capoeirista, será aplicada ao capoeira, no grau máximo, a pena do artigo 400. A pena do artigo 400 é levado para prisões em ilhas, né? Poderia ser Fernando de Noronha ou ilhas próximas, também do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. No parágrafo único, se for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a pena. Então, mesmo se a pessoa é estrangeira e estiver praticando a capoeira, ela pode ser presa e vai cumprir a sua pena naquela época dentro do Brasil. Ele não é mandado para o seu país de forma imediata, ou seja, mostrando que vários estrangeiros estão praticando capoeira naquele momento, no ano de 1890, no Rio de Janeiro. Artigo 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segurança pública, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes, ou seja, pode ser uma pena muito maior se houver lesão corporal até a morte de alguma pessoa. Esse fragmento da lei, né, que é o que trata da criminalização da capoeira, só você colocar aí, nesse momento, no seu navegador, coloque decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. E você vai perceber que na fonte oficial da Câmara Legislativa, você vai perceber que existe lá, até os dias atuais, a lei na íntegra. Bom, embora sempre perseguida, né, ao longo de todo o período imperial, será apenas em 1890 que a prática da capoeira se constituirá como um crime. Ou seja, sempre muitos capoeiristas vão ser presos na história da capoeira. No entanto, somente em 1890 se torna crime, permanecendo como tal até a década de 1930, quando será liberada pelo Estado Novo. Então essa afirmação de Reis é muito interessante, né? Que é somente em 1930, provavelmente, a partir de 1937, quando o mestre Biba tem a sua academia legalizada,
que a capoeira começa a ser tirada do Código Penal. Anteriormente, ser capoeirista era ser associado a um criminoso. A gente tem aqui uma imagem do Federico Guilherme Brix, né? Ele fez uma imagem do Rio de Janeiro, que é entre 1832 a 1836. E essa imagem se chama o seguinte: negros que vão levar açoites, ou seja, chicotadas. Eles vão ser torturados, eles vão ser punidos. E agora pense comigo, você que está aí do outro lado, qual será a punição que eles vão levar? Por que eles vão levar essa punição? Somente por ser capoeiristas. E na imagem tem o seguinte: nós podemos perceber que tem 5 pessoas, 3 escravos e 2 policiais. E lá tem uma placa escrita o seguinte: capoeira, ou seja, ser capoeirista era ser associado a criminoso, bem antes de 1890, e ser criminoso era punido com açoites, que são chicotadas. Bom, somente com a vitória dos republicanos, como afirma Vieira e Assunção, houve uma mudança radical. Pela primeira vez, a repressão contra os capoeiras não foi mais seletiva. Isto é, apenas dirigida contra as maltas associadas ao partido excluído do governo, mas contra todos os capoeiristas, ou seja, não tinha mais repressão somente contra as maltas, vamos supor, dos nagôs, gaiamuns, mas a repressão era contra todos os capoeiristas. A ação repressiva do novo chefe de polícia, Sampaio Ferraz, que era conhecido também como Cavanhaque de Aço, um antigo e jurado inimigo dos capoeiras, mas presta atenção nessa parte que Vieira e Assunção afirmam: apesar de ter sido ele também praticante da arte, ou seja, ele foi capoeirista, ele conhecia a capoeira e ele perseguia, ele recebeu carta branca para punir e exterminar a capoeira carioca. Por isso que é pouco falado hoje em dia na capoeira carioca. No entanto, foi através, infelizmente, do trabalho dele que se colocou o extermínio, a tentativa de extermínio da capoeira carioca. Entrou na história como tendo acabado com a capoeiragem carioca através da deportação massiva de centenas deles para a ilha de Fernando de Noronha. Então, essa é uma representação que está na tela, né? Sampaio Ferraz. Você pode perceber, né, que ele está alto, grande, imponente, com um pedaço, né? Você pode perceber, pode ser uma bengala, um objeto na mão, uma madeira. E ele está com uma gaiola com vários ratos. A imagem da época de 1890 está dizendo o seguinte, que ele está prendendo os ratos. Eles estão associando os capoeiras aos ratos, as pessoas que estão no submundo da sociedade carioca. E era assim que a elite carioca, muitas vezes, os republicanos viam os capoeiristas, mesmo utilizando os capoeiristas para os seus próprios benefícios, ou até mesmo sendo capoeiras em certos momentos da vida. Bom, a Guarda Negra, né? A gente tem que entender por que essa repressão tão forte no período republicano. Tem explicações, sim, para esse momento histórico. A Guarda Negra. Você já ouviu falar sobre a Guarda Negra? Escreva aí no chat, por favor, se você já ouviu falar, se você sabe sobre a Guarda Negra, ou se você já leu em algum local. Bom, Lima vai ter uma observação interessante sobre a Guarda Negra. Seus dirigentes exploravam o sentimento de gratidão, entre aspas, gratidão, dos negros libertos a 13 de maio de 1888 para defender a princesa Isabel. Ou seja, muitos negros, né, ex-escravos, acreditavam que a princesa Isabel tinha dado o benefício da liberdade. No entanto, a gente percebe através do estudo da história que não foi um benefício. Ela estava sendo pressionada pelo governo inglês para acabar com a escravidão dentro do Brasil. Por quê? O governo inglês queria que os escravizados se tornassem consumidores dos seus produtos. Pense, um escravo consome? O que um escravo consome? Se tornou uma pergunta muito difícil, né? O escravo, ele trabalha para não morrer. E o governo inglês queria que esses escravizados se tornassem trabalhadores assalariados para consumir os seus produtos. Lembrando que, nesse momento, no século XIX, a Inglaterra era um país muito industrial, produzia bastante e queria que esses grupos também consumissem os seus produtos e ganhassem muito dinheiro. A Inglaterra queria ganhar muito dinheiro com isso. E por isso, de alguma forma, pressionava o governo brasileiro. Então não foi um privilégio dado pela princesa Isabel. Continuando, e como era de se esperar, incorporaram-se todos os capoeiras e mais
toda uma avalanche de desordeiros delinquentes. Ou seja, a medida, né, que os monarquistas tinham para abafar o movimento republicano era pegar todos os capoeiristas, quem fosse, colocasse dentro da Guarda Negra e fizesse o processo de repressão contra os republicanos. Foi uma medida desesperada dos monarquistas para, de alguma forma, atravancar o movimento republicano. Reis vai dizer o seguinte: a Guarda Negra, que atuava acobertada pelas autoridades policiais como uma verdadeira força paramilitar, era composta essencialmente por negros, agora livres, dentre os quais muitos capoeiras. Então, os republicanos vão identificar que dentro da Guarda Negra tem muitos capoeiristas. Então, quando os republicanos tomam o poder, automaticamente eles vão começar o processo de extermínio contra esses capoeiristas. Por quê? Eles associavam os capoeiristas aos monarquistas. Também é uma das explicações. Foram acusados pelos republicanos de colaboracionismo com os monarquistas. Então aqui a gente tem uma imagem, né, uma caricatura de Mequetrefe, né, de 1889, né? Aí tem lá as maltas atacando os republicanos. E a gente percebe que dentro, né, tem um pergaminho, né, um documento. Desse documento, na parte superior está escrito aqui: os capoeiras. Bom, diferentes grupos políticos utilizaram a capoeira como um meio violento de imprimir suas estratégias. Este fato muda com a proclamação da República, quando se propôs um novo rumo para a política nacional e consequente e, principalmente, para a capital. Novos eram os ideais, projetos, interesses, posicionamentos e atitudes do novo governo. E a capoeira seria um dos principais alvos iniciais da repressão, sendo buscada a sua extinção, tanto que a prática da capoeiragem em ruas e praças públicas foi proibida pelo Código Penal. Então o Brasil estava tomando novos rumos, não era mais uma monarquia, agora era uma república, né? E nessa república, algumas práticas anteriores eram vistas com um mau olhado, né? Com um mau olhar. Esse mau olhar e eles praticaram, junto com esse olhar de preconceito contra essas práticas, né? No caso da capoeira, eles utilizavam a repressão para acabar com essas práticas nas ruas. Essa atividade, além de se constituir em uma profissão não regulamentada, fornecendo elementos que atuavam em setores os mais diversos da vida econômica e social, guarda-costas, leões de chácara e capangas. Você pode perceber então que a capoeira ainda de alguma maneira continuou como uma atividade autônoma. Guarda-costas, eles poderiam ser leões de chácara, cuidar de uma chácara, ou capangas, seguranças de pessoas. Constituía-se em domínio autônomo de lazer para mestres e seus alunos de capoeira, que, reproduzindo-se autonomamente em relação ao trabalho industrial, e este não condicionava sua prática, seja quanto ao tempo, seja quanto aos espaços de sua existência. Ou seja, era uma atividade autônoma, poderia ser brincadeira e muitas vezes fugia do padrão de ideia que a sociedade carioca estava impondo naquele momento para que o Brasil fosse. Mas a capoeira constituía-se em fonte legítima de resistência cultural ao nível coletivo e individual. Pode pensar aí, você que está aí assistindo essa aula. O capoeirista, mesmo com a repressão policial, o capoeirista continuava praticando a capoeira. Ele estava resistindo, né, contra a repressão. As autoridades constituídas, encarregadas de discriminar, controlar e tornar úteis e dóceis corpos e mentes para os usos legítimos da sociedade urbano-industrial, em constituição, sem, no entanto, admiti-los como sujeitos de sua construção. Então, era uma sociedade industrial que estava se tornando no Brasil. Muitas vezes, os capoeiristas não foram incluídos nesse processo de mudança. Você pode perceber que, nesse momento, né, existe a política de embranquecimento da sociedade brasileira. Então a sociedade brasileira acha melhor trazer imigrantes europeus brancos para trabalhar e tornar a sociedade brasileira mais branca do que inserir socialmente nesse processo modernizante da sociedade brasileira os ex-escravizados. Bom,
Um ponto importante aqui que a gente não pode esquecer é o preconceito racial. Lima tem um ponto de vista muito importante, assim como Reis, que a gente vai verificar nesse momento. A capoeira vai representar, então, dupla ameaça. A elite via como dupla ameaça. Profissão autônoma e opção de lazer não regulamentada. Ambos indesejáveis na nova ordem que se quer administrar. Então, a elite carioca via a capoeira como um lazer ruim, né? Porque era um lazer oriundo, que tinha origem dos ex-escravos, e ainda não era uma profissão regulamentada, ou seja, eles queriam que esses ex-escravizados trabalhassem de alguma maneira. No entanto, a sociedade não dava muitas oportunidades para os ex-escravos trabalharem. Sua existência e constitui, portanto, um desafio ao sistema de discriminação social e racial imposto ao negro, ocupando um lugar de destaque junto às formas de reação ao sistema de controle social existente. Ou seja, o racismo também estava permeando naquele momento, né? Qualquer prática que fosse de origem afrodescendente dos ex-escravos era visto como ruim. Reis vai dizer o seguinte: há que se atentar também para o peso das teorias evolucionistas da época, que viam o negro como um obstáculo principal à própria viabilidade da nação. Então, eles queriam embranquecer mais a sociedade brasileira no total, e viam que o ex-escravizado, ele era uma pessoa ruim, e de alguma maneira queriam excluí-lo da sociedade. E o racismo está relacionado com isso. Aqui a gente tem uma imagem de uma revista Don Quixote, em 1925. Essa revista, ela tinha um ponto de vista racista. E uma das sarjas está dizendo o seguinte: tem duas pessoas, um português e uma mulher negra. E está dizendo o seguinte: seu Joaquim, vou me fantasiar este ano que o senhor não vai me reconhecer. O português responde: rapariga, a mim não enganas, eu te reconheceria a uma légua de distância. Ela pergunta: mas como? Pelo cheiro. Ou seja, ele estava falando que todas as pessoas de origem afrodescendente ou ex-escravizados, eles não tinham uma higiene boa. Ou seja, não tinham uma higiene boa, eram contra o processo de modernização da sociedade brasileira. É um problema para a sociedade brasileira. E a gente percebe que esse é um ponto de vista racista, ainda no século XX, era afirmado por algumas revistas. Bom, sim, a capoeira, sim, uma capoeira carioca. No entanto, teremos aqui duas visões de dois pesquisadores referentes à capoeira. Desmantelada a complexa rede de relações entre políticos, polícia e capoeiras, a capoeiragem carioca nunca mais chegaria a ter a projeção que teve na política do Império. Ou seja, foi desmantelado o processo de extermínio contra os capoeiras. Infelizmente deu certo, mas não quer dizer que se acabou a capoeira carioca quando os brasileiros vão migrarem para o Sudeste, no caso do Rio de Janeiro, e depois mais para frente, como nós vamos ver, no estado de São Paulo. Lusac Tubino terá um ponto de vista também referente à situação. Ao final do século XIX, a capoeira do Rio de Janeiro não havia sido exterminada, mas as maltas sim. Interessante, né? Então eles conseguiram acabar com as maltas, mas a capoeira carioca ainda continuou. Continuando, Lusac Tubino também dirão: alguns capoeiras se refugiaram, mantendo laços, como antes, com o Estado e o poder. Ainda eles vão continuar com isso. Tipo, eles vão continuar com seus laços como leão de chácara, seguranças, capangas. Uns seguiram com os salteadores, enquanto os outros vieram a compor a nata da malandragem. Bem diversificada, continuando assim a prática da capoeira, como bambas, mas de modo diferenciado. Ou seja, a capoeira estará no morro. No morro carioca terá, querendo ou não, a capoeira. E quando na segunda metade do século XX, os capoeiristas baianos vão vir
para o Rio de Janeiro, vão se encontrar dois mundos, uma capoeira já instituída e essa que é a capoeira que estava vindo do território baiano. Os dois vão se encontrarem e vai ter uma união cultural referente ao processo de desenvolvimento da capoeira no Rio de Janeiro. Esta foi a aula, muito obrigado.